Eu sou escritora de um romance publicado em 2021, só que o problema é que desde então eu nunca mais escrevi nada. Tudo bem, não escrever nada talvez seja um pouco demais. A realidade é que eu escrevi sim, desde que eu publiquei o meu primeiro romance. Só que eu nunca consegui concluir nada. Eu entrei nesse mundo da escrita quando eu ainda era adolescente, com mais ou menos uns 13 anos, quando eu comecei a escrever as famosas fanfics. Desde então, eu sempre fiquei obcecada com esse mundo da escrita, tanto de ficção quanto de não ficção. Foi por isso que eu acabei fazendo jornalismo também, trabalhei como redatora, como tradutora, copywriter e várias outras coisas relacionadas com essa área. E em 2021 eu publiquei meu primeiro livro que chama Ligação Acidental e está disponível no Kindle Unlimited. E assim, eu entendo que a vida adulta, ela dá uma chacoalhada na gente. Nunca foi o meu grande sonho me tornar uma autora publicada e viver disso. Eu acho que a partir do momento que eu publiquei meu primeiro livro, eu simplesmente aceitei que, legal, gostei de escrever e publicar um livro, mas eu não espero que isso se torne minha carreira, sabe? Só que a realidade é muito triste de que eu nunca consegui terminar outro livro. Eu até consegui terminar a primeira versão de um livro de romance que eu até comentei com vocês aqui há muito tempo atrás. Não era exatamente o que eu estava buscando e eu senti falta de conexão com as histórias que eu já tinha ali, pelo menos metade. Só que esse ano eu tô muito inspirada para sentar e realmente escrever um livro, finalizar este livro. Tipo assim, ele ficar pronto para publicação. Mesmo que eu acabe não publicando o que eu quero publicar, mas ele vai estar pronto. Qual é o problema? Todas as ideias que eu tenho, elas não fazem sentido para mim mais. Pelo menos não agora. Eu não sinto nenhum tipo de conexão com essas ideias. Mesmo que eu force muito, essas ideias não estão gerando nada. Elas estão ali e não está saindo disso. Então eu comecei um processo que já está há alguns dias de tentar formular uma nova ideia. Por quê? Eu preciso de um plot. Eu preciso de um plot para uma história. Personagens para mim sempre foi muito fácil de criar. Agora o plot, ele sempre vem depois, sabe? Só que dessa vez eu preciso de um plot. Eu resolvi então gravar todo este processo, desde encontrar a ideia até o momento da escrita, aqui no vlog do Diário de Escrita. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é pegar um caderno novo que chegaram hoje, pegar um deles justamente para nossa nova história, que ainda não existe, mas hoje ela vai começar a existir. Essas foram as 3 cores que chegou. Que vibe vocês estão sentindo? Não sei, gente. Eu tô me sentindo uma vibe meio vermelho. Acho que nós vamos de vermelho. Então, neste primeiro momento, eu vou começar a pensar em histórias. Eu já tive algumas conversas com algumas amigas que são leitoras, para elas me darem assim, o que elas estão sentindo falta em livros, sabe? Para ver se me inspirava. E me inspirou em partes, porque eu comecei a pensar em escrever um sci-fi misturado com uma fantasia, sabe? Porque eu tava muito disso de tipo assim, eu não quero escrever romance. Eu não estou afim de escrever romance. Não quero escrever romance. Porque normalmente eu escrevo mais romance. E eu queria escrever uma fantasia, só que ao mesmo tempo eu não queria escrever uma fantasia medieval, como muitas das fantasias são. Eu queria uma coisa mais futurística. Então por que não misturar um sci-fi com fantasia? Ou talvez só o sci-fi? Não sei. Vamos pegar este caderno e vamos começar a escrever todas as ideias que vierem, entendeu? Eu vou começar andando para ver se meu cérebro trabalha. Porque às vezes quando eu tô sentada de tempo demais, o meu cérebro não trabalha. Então, vamos andar um pouco. Not long ago, good love was hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow. Acho que eu preciso me sentar. Done before, 'cause you're the one that I've been searching for. Miau, miau. É uma menina desprotegida.
feliz em anunciar que nós temos um plot. I'm so happy! Eu escrevi 3 páginas no caderno, um pouco sobre a história. Tem muito plot aberto, muita coisa aberta, assim, absurdamente, porque isso aqui é a ideia. Mas nós temos a ideia central. Na verdade, nós temos a ideia para 3 livros. Sim, estaremos trabalhando com uma trilogia. Pelo menos essa é a ideia. Gente, tudo que eu estou falando aqui, pode ser que no próximo vlog eu venha e fale, não, divos, não vai ser isso que vai acontecer. Pode acontecer, tá bom? Então, não venham me julgar. Mas, a priori, temos um plot. Agora, eu estou em dúvida se eu já começo a escrever, mesmo sem ter muita coisa, se eu faço uma organização leve ali, pelo menos dos personagens e da ordem dos plots, ou se eu faço como eu normalmente faço, que é uma coisa assim, extensiva, é uma ficha mesmo, entendeu? Tanto da história quanto dos personagens, detalhes, milhões de detalhes, tudo. Eu sinto que essa última opção não é uma opção viável, porque nessas últimas vezes eu planejei demais e eu acho que por isso que não fluiu tanto. Então eu estou pensando em não planejar tanto desta vez. Eu vou colocar algumas coisas que são importantes, né? Tem coisa que a gente precisa escrever, porque senão a gente esquece. Mas a ideia é que enquanto eu vou escrevendo, eu vou descobrindo junto, entendeu? E a gente vai descobrindo. Acho que essa vai ser a ideia principal. Mas existem outras coisas que eu preciso fazer, que são muitíssimo importantes no meu processo criativo. A primeira, criar um board no Pinterest. Love it. E a segunda é criar uma playlist. Porque eu preciso estar na vibe. Porque esse livro, ele vai ser completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já escrevi. Porque eu já escrevi muito romance, mesmo os que ninguém nunca viu. Eu já escrevi um pouco de fantasia. Não era uma fantasia nesse estilo, que é meio sci-fi. Era uma fantasia, também não era medieval, mas era uma fantasia meio diferente. Só que foi muito pouco também. Eu criei uma ideia bem legal para essa fantasia, mas eu não desenvolvi tanto. Então vai ser uma experiência completamente nova. Eu não sei, mas vai ser legal. Então eu vou criar a pasta no Pinterest e vou criar playlist. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Eu entendo quem usa de ChatGPT, IA no geral, para fazer algumas coisas no texto, tipo fazer alguma revisão ortográfica ou algo do tipo. Só que eu não acho que é a melhor opção. Eu acho que é, na verdade, uma das piores, porque a IA sempre vai colocar o dedinho dela ali. E, gente, sendo bem honesta, você não precisa saber tudo, você vai precisar de um revisor lá na frente, se você não for nenhum estudioso na área da língua portuguesa. Porém, você tem que saber escrever um texto para escrever um livro. Então, eu acho que essa parte de revisar com o IA, mesmo só uma revisão, eu já acho que tira a nossa capacidade pensante, sabe? E a gente tá perdendo muito isso. Isso é tão perigoso que nós estamos transferindo responsabilidades, né? E transferindo habilidades para a IA. That's very dangerous, guys. Let's not do that. A ideia é não usar a IA para absolutamente nada. Então, não vamos usar ChatGPT, não vamos usar nada relacionado a isso, porque that's cheating. E a pesquisa é sempre a parte mais divertida de escrever um livro. Por exemplo, eu estava querendo uma ideia de história. Eu podia muito bem ir na IA e perguntar, ai, me dê ideias de histórias. Ai, me ajude a criar uma ideia de um plot para uma história e tudo mais.
E ok, pode ser que ele dê uma ideia que gere uma ideia assim completamente sua, mas ao mesmo tempo eu tive essa ideia conversando com amigas. Então, conversando sobre livros, sobre o que que a gente gosta, sobre o que que a gente normalmente lê, e a ideia surgiu. E demorou assim 3 dias para essa ideia surgir, que eu estava conversando com amigas sobre livros, então, e aí hoje mesmo eu consegui criar esta ideia. Então, assim, gente, não tem desculpa, tá? Up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide but falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true this. Olá, divos! Hoje é um novo dia, ou melhor dizendo, uma nova noite, que eu sempre acabo escrevendo mais na parte da noite. E da última vez, eu tinha terminado ali de criar a história, né? No geral, ali o contexto do que iria acontecer. Só que esta ideia ainda não é uma ideia essencialmente um livro. Tá? Por quê? Porque ele ainda precisa ser organizado em atos. Os atos ali, o ato um, 2 e o 3, eles são muito importantes para você realmente entender a sua história, como você vai organizar essa história para ela fazer sentido e não ser só um monte de ideia que você tirou da sua cabeça que não tem nem pé nem cabeça. Então, hoje eu tirei o dia para fazer essa divisão dos atos e ver o que se realmente a história funciona, porque não basta ter a ideia, essa história precisa funcionar. E gostaria de dizer que temos 3 atos por cima feitos. Não tão perfeitos. Tem algumas coisas nessa história ainda que estão me incomodando, mas eu tô deixando para ser resolvido durante a escrita. Confiança total na minha eu do futuro. Mas o que importa é que nós já conseguimos definir os 3 atos, né? Os pontos principais dos 3 atos. Então, por exemplo, no ato um, o inciting incident, né? O acidente. Ai, gente, desculpa, eu faço isso aqui no inglês, porque eu sigo o canal de uma youtuber que ela fala sobre escrita e tudo mais, então eu acabo pegando muita coisa dela, só que ela é americana, então eu pego tudo no inglês, não sei fazer a tradução, mas no ato 1, o Inciting Incident, que é aquela coisa que gera o plot. Depois, no ato 2 tem a parte dos desafios, né? De todos os desafios que o personagem vai passar. Tem normalmente em alguns livros a parte do plot twist. Depois a gente entra no ato 3 que é o pré-clímax e o clímax, né? E depois o desfecho. Esses pontos ali principais da história, eu consegui definir. Como eu falei, tem coisa aqui pra mim que provavelmente vai ser muito mudada. Mas já me dá um alívio de que isso aqui pode ser tornado em história. Vamos ver também, né, para escrever. Aí outra coisa que eu já fiz é colocar o primeiro capítulo. O que que vai acontecer no primeiro capítulo para eu ter uma base do que eu vou começar. Eu não vou fazer o planejamento dos outros capítulos. Eu só fiz o primeiro. Então, agora a gente meio que quase terminou a parte de organização. A única coisa que tá faltando de organização antes de eu começar a escrever é definir os nomes dos personagens, que eu tô tendo um pouco de dificuldade, o que é raro, porque normalmente os personagens pra mim aparecem antes da história, só que não é esse caso. Então eu tô meio que me batendo ainda com nomes de personagens. Tá difícil. Eu tô agora com 3. Eu tinha 6 na lista, mas agora eu tô com 3 da personagem principal, definindo aqui. Então eu vou agora finalizar a escolha do nome dos personagens, que provavelmente não vai ser o nome final, porque eu acabo sempre mudando alguma coisa, mas pra já começar a escrever, então amanhã nós já vamos começar a escrever. Eu acho que tá indo rápido. Eu acho que tá indo legal. Sem pressa e sem também prazos. Gente, eu sinto que eu preciso disso aqui. Ai, mas por quê? Coca-Cola zero. Porque normalmente eu gosto de escrever bebendo alguma coisa. E eu gosto de beber normalmente um café. Só que não dá pra beber café agora.
23 horas, quase meia-noite. Então, uma Coca zero. Porque se for pra beber Coca, assim, né, pra se sentir inspirada pra escrever, tem que ser zero. Que se for a normal, nós estamos lascadas. Let's do it. Preciso criar ainda a pasta de Pinterest, porque eu ainda tô descobrindo os personagens e a playlist. Eu comecei, mas eu ainda não fiz muita coisa. Então, amiga, a ideia, na verdade, é. Hi, guys! Mais uma noite, né? Mais uma madrugada que nós vamos sentar. E hoje nós vamos começar a escrever. Sim, oficialmente vamos começar a escrever este livro. Eu não faço ideia de como eu vou começar essa história. Eu sei o que vai acontecer no capítulo, mas ao mesmo tempo eu não sei como começar a escrever, sabe? Tô meio travada. Mas a ideia hoje é começar. Nem que fique a coisa mais horrorosa do mundo, nem que depois eu mude tudo que eu escrever hoje. A ideia é começar. Então eu vou colocar minha playlist, vou colocar o temporizador e vou começar a escrever. E seja o que Deus quiser. Eu não sei se eu pego uma Coca Zero pra isso. Ou talvez eu esteja exagerando na Coca. Ok, gente, terminei o primeiro capítulo. Tá um caos, tá uma coisa bizarra, tá uma coisa feia, entendeu? Na sinceridade, não tá bom, tá bem ruim, mas tá concluído, entendeu? Tá concluído. O meu foco hoje era conseguir escrever, né, este primeiro capítulo e deu o total de 1.500 palavras. Não é o ideal para a quantidade de um capítulo. Normalmente eu escrevo aí umas 2.500 palavras por capítulo. Eu acho que é o tamanho que eu gosto. Mas, gente, isso aqui foi só tipo, o esboço do esboço. Então foi só eu tentando começar. Eu acho que agora as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Ou talvez não. Who knows? Mas eu estou feliz de que eu consegui concluir, né? Pelo menos escrever 1.500 palavras. Eu demorei mais ou menos uns 40 minutos. Alguns momentos eu tive que parar para fazer pesquisa também, né? Para tentar entender o que que eu estou escrevendo, que, como eu falei, é uma coisa completamente diferente do que eu estou acostumada a escrever. Mas, no geral, estou contente de que começamos. Amanhã, quando eu aparecer aqui, eu vou escrever no caderno, aqui, esse aqui, mais ou menos o que que eu vou querer escrever no segundo capítulo e começar a escrever o segundo capítulo. E depois eu volto para fazer uma revisão do primeiro e do segundo capítulo, né? Para revisar e aí adicionar mais palavras e tudo mais. Mas I'm happy e eu vejo vocês amanhã. O que é daqui a pouco, porque é 1 hora da manhã, gente, eu não tenho responsabilidade de horário nenhuma. Não sejam assim. Good night! Shadows and light
from the blood red sun. Don't know where we're going, but it's only just begun. Oh, it's only just begun. When the winter calls you and the storm is near. Bom dia, gente. Pela primeira vez, vamos escrever durante o dia. Já estou com o meu café aqui e vamos nos arrumar para começar um dia de escrita. A ideia inicial é colocar tudo o que eu quero escrever no segundo capítulo e trabalhar em cima do segundo capítulo. E se der tempo, a gente começa a revisar o primeiro capítulo. Então, let's get started. Eu acabei de finalizar a primeira sprint do dia, né? Eu escrevi o total de 700 palavras. Não foi tanto, mas também não tá ruim. 700 palavras pra mim tá bom. Talvez mais tarde eu consiga escrever mais um pouco ali na parte da noite. Eu já estruturei o segundo capítulo. Eu já meio que fiz a base dele no capítulo, né? Escrevendo. Mas ainda preciso adicionar vários detalhes que ficaram faltando. E eu vou aproveitar mais tarde também para já organizar o terceiro capítulo, né? O que vai ser o terceiro capítulo, para eu ter uma noção na hora de escrever. Assim, gente, tá tudo bem ruim. Sabe, eu sei que tanta coisa vai mudar, porque eu tô com um pouco de dificuldade de escrever a ambientação, porque tá sendo uma ambientação diferente do que normalmente eu faço. E eu odeio escrever descrição de lugares. Eu odeio. Principalmente que essa é uma descrição bem diferente. Então, isso tá sendo um desafio. But that's nice. Então, ontem nós escrevemos 1.500 palavras. Hoje, até o momento, 700 palavras. Eu ainda não revisei nenhuma palavra. Talvez mais tarde eu faça isso. Talvez não. Veremos o que o tempo nos traz. Oiê, gente! Acabei de fazer mais uma sprint de escrita, né, no dia de hoje, e eu consegui bater as 1.500 palavras escritas. Então, I'm really happy about it. Estou bem feliz porque ontem eu fiz 1.600, hoje eu fiz 1.500, então mantendo ali nessa faixa dos 1.000 para mim é maravilhoso, sabe? Pelo tempo que eu tenho para me dedicar a escrever propriamente, eu já comecei a trabalhar no capítulo 3, então nós temos a estrutura basicamente feita dos capítulos 1, 2 e 3. E agora, né, nos próximos dias, eu quero, antes de partir para o capítulo 4, eu quero revisar o capítulo 1, 2 e 3. Porque o capítulo 4, ele já vai como se fosse para outro momento da história, sabe? Ele já começa a parte da ação propriamente, né? Os 3 primeiros capítulos são ali mais para você se situar sobre a história, sobre a personagem, sobre o ambiente, né? O mundo ali que ela tá envolvida. E neste terceiro, a partir do 4º capítulo já vai ter um pouco mais de ação, né? De coisas acontecendo. Então eu quero nos próximos dias, amanhã e assim por diante, revisar os 3 primeiros capítulos e aí depois continuar escrevendo por diante. Só que assim, se amanhã, por exemplo, eu sentir, nossa, bateu inspiração já pra escrever o 4º capítulo, eu vou escrever o 4º capítulo. Eu também não vou ficar presa, porque a ideia é literalmente não seguir nada. Não seguir nenhuma coisa assim certinha, sabe? Mas eu estou bem feliz com o resultado até agora. Não do que eu escrevi, porque eu estou muito insatisfeita com tudo que eu escrevi. Pra mim tá tudo uma merda. Mas eu estou feliz de ter começado, de já ter começado a escrever, sabe? De não ter me rendido a esse medo de começar, a essa coisa de não saber, ai, será que eu começo? Como eu vou começar? Ficar pensando em como começar, sabe? Porque os primeiros capítulos pra mim são sempre muito difíceis de escrever. Eu sempre sinto que eles não são bons o suficiente. Eu nunca sei como começar uma história e às vezes eu fico um pouco presa nesse começo e eu acabo me travando. E dessa vez não, dessa vez eu falei assim, não. O que sair
saiu. É o que importa, é o que nós estaremos podendo entregar. Mas eu creio que com revisão, com o passar do tempo que eu estiver entendendo ali a história propriamente no geral, no todo, né, vai começar a melhorar. Eu espero. E eu vou encerrar o primeiro vlog hoje. Foi mais pra gente começar a organizar a história, pra gente ver ali como é que eu começo, né, esse processo. E eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de vlog, se vocês gostam de ver todo este processo, se vocês querem que eu continue trazendo aí os vlogs de escrita. Nos próximos vlogs eu quero vir falar um pouco aqui de como é meu processo de escrita no dia a dia, né? Como CLT, eu sou criadora de conteúdo aqui no YouTube, então eu faço alguns projetos juntamente com a escrita. Então, tem dias e dias na vida de escritora. Então, se vocês tiverem gostado deste vlog, comenta aqui que me ajuda muito e me fala o que você gostaria de ver, se você gostaria de tirar dúvidas, que eu contasse sobre algum processo específico, que eu vou ficar muito feliz em trazer aqui. E nos próximos vlogs, né, eu pretendo continuar trazendo de como essa história vai se desenrolar e de quanto eu consigo escrever nos próximos dias. Como eu falei, essa história eu não estou colocando nenhum tipo de pressão em mim, de prazos, tipo, eu preciso terminar o ato tal até o dia tal. Não, eu tô indo no fluxo, só que eu quero seguir a regra de todos os dias escrever. Nem que seja 100 palavras, mas eu quero escrever todos os dias. Isso pra mim vai ser, assim, a regra de todos. Conseguir escrever todos os dias, seja o que for. Pode ser a coisa mais horrenda do mundo, mas escrever um pouco. Porque eu acho que assim eu vou continuar forçando e as coisas vão fluir, vão sair. Que o meu maior problema nas outras histórias foi que eu fiquei muito tempo sem escrever. Eu parava porque, aconteceu alguma coisa na minha vida, ou, eu me sentia sem inspiração, e aí eu parava de escrever, ficava vários dias sem escrever. Quando eu voltava, eu já nem sentia mais conexão com a história. Porque já fazia tanto tempo que eu tinha parado, que eu fiquei sem olhar para essa história, que ela já tinha, sabe, ficado meio assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de escrita, né? Desse diário de escrita. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu comentário, seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo.